pessoal! O Enem está bem próximo e todo conhecimento é válido. Vocês estão por dentro do assunto Revolução Industrial? Não? Então a hora é agora, não tem mais tempo. O Enem está muito próximo mesmo. Você! Levante-se e vem estudar! Vem com a gente! Gravando. Olá, pessoal! Vamos embora estudar história. Oi, minha gente. Vamos embora estudar história? Vamos embora estudar história. Estudar história e gabaritar esse Enem, porque é tudo nosso e nada deles. É tudo nosso. Olá, pessoal. Então vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial, que nada mais foi que um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade da Revolução foi a substituição de trabalhos artesanais para os assalariados com o uso de máquinas. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas até o final do século XVIII, uma grande parte da população europeia, eles viviam no campo, ou seja, pessoas camponesas. Eles produziam aquilo que consumiam, ou seja, eles produziam seus próprios alimentos, eles produziam artesanatos e entre outros, entendeu? Eu sempre falo, entendeu, né? Mas espero que entenda de verdade. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, uma grande parte da população eram consideradas camponeses, pessoas que viviam em campos, entendeu? Como também eram consideradas, algumas delas, artesãs, porque elas produziam esses artesanatos, como também elas produziam o que consumiam, como eu falei anteriormente. E apesar dessa produção ser predominante artesanal, países como a França e a Inglaterra, elas possuíam a manufatura, quais eram grandes oficinas onde diversos artesãos produziam seus artesanatos. Apesar, pessoal, da produção ser predominante artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam as manufaturas. Ou seja, elas tinham grandes oficinas onde colocavam essas pessoas que produziam esses artesanatos, entendeu? Os artesãos. E, eles realizavam suas tarefas manualmente. Também eles eram muito subordinados pelos proprietários das manufaturas. A Inglaterra foi o primeiro na Revolução Industrial, eu irei falar alguns fatores. Entre eles possuir uma rica burguesia. O fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar faz com que facilite a exploração do mercado ultramarítimos. Ou seja, devido a esses fatores, faz com que a Inglaterra seja o pioneiro, entendeu? Na Europa, faz com que a Inglaterra seja, através disso, possui uma rica burguesia, livre comércio, através do êxodo rural e do mercados ultramarítimos, faz com que ela seja a pioneira servir de exemplo para a Europa. Os empresários ambicionavam, eles tinham uma forte ambição em lucrar mais. Os operários, eles sofriam com isso, porque muitos deles eram explorados, entendeu? Sendo até forçados a trabalhar até 15 horas por dia, que isso é um absurdo. Atualmente, o máximo certo, o horário de trabalho até permanecer é 8 horas, certo, por dia. E eles eram obrigados a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixíssimo, salário muito desvalorizado. E também vale lembrar que crianças e mulheres também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Vocês já imaginam, né? Eu vou até colocar uma imagem para vocês verem, entendeu? Em troca de um salário baixíssimo. Ou seja, naquela época também tinha exploração infantil. Então, pessoal, diante disso, alguns se revoltaram. Os trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalhos oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecido como os quebradores de máquinas.
Sério, os quebradores de máquina. Quem já sabe, né? Se você vê um pessoal lá quebrando as maquininhas. Você vê isso, mãe, já sabe, né? Se você vê um pessoal lá quebrando as maquininhas. Ou então alguma frasezinha, os quebradores de máquinas, você já sabe. Revolução Industrial. Revolution, babies. Vamos embora. O pessoal lá, ó, pira, vocês vão acertar logo a questão, gente. Eu confio em vocês. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. Os mesmos, com razão desse processo, perdeu o conhecimento e toda a técnica de fabricação, passando a exercer apenas uma etapa. Então, pessoal, a primeira etapa da Revolução Industrial, ela foi entre 1760 a 1860. A Revolução ficou limitada, primeiramente à Inglaterra, pois houve o aparecimento das indústrias de tecidos, de algodão, claro, com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para que continuasse, ou seja, a continuação da Revolução. Na segunda etapa, iniciou no período de 1860 a 1900. E, ao contrário da primeira fase da Revolução Industrial, a Alemanha, a França, a Rússia e a Itália também se industrializaram. Ou seja, o emprego do aço, a utilização de energia elétrica, os combustíveis derivados do petróleo, a inovação, a invenção do motor, a explosão da locomotiva a vapor e o desenvolvimento dos produtos químicos. Ou seja, todos esses foram as principais inovações dessa época. A terceira etapa, para alguns historiadores, tem considerado o avanço tecnológico do século XX e XXI com a terceira etapa da Revolução Industrial, pois nela se tem um grande avanço na tecnologia, como por exemplo os computadores, fax, engenharia genética, os celulares, entre outros. Seriam algumas das inovações dessa época. Esse foi o nosso tema e é com a história que vamos. Não esquece, pera, dá um like aí no vídeo. Para tudo. Dá aquela compartilhada com os amigos e vamos embora, porque é tudo nosso e nada deles. História. Por favor, pessoal, a gente conta com a ajuda de todos. Esse like vai nos ajudar bastante. Dá aquele like maravilhoso, compartilha com os amigos, manda pra pai, pra mãe. Obrigado a todos que assistiram a gente até o fim. É com a história que vamos. É com a história que vamos.